Olá, estimada irmã, estimado irmão em Cristo Jesus, que a paz de Deus seja contigo. Eu te saúdo com as palavras bíblicas do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 6, onde Jesus Cristo diz: felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Deus as deixará completamente satisfeitas. Que haja em nós esta fome e esta sede de fazer a vontade de Deus, o Senhor. Não a nossa vontade em primeiro lugar, mas a vontade de Deus. Para esse devocional, novamente, o louvor está a cargo da Michele, da Esther, da Rose e do Adolar, que estiveram no último devocional aqui conosco. Então, convido você a acompanhar este momento de louvor. Levanta a mão aí quem já ajudou a escolher grãos de feijão. Muito provavelmente muitos de nós já tivemos esse trabalho nas mãos, né? As donas de casa, com toda certeza, muitas vezes tiveram que fazer essa tarefa de escolher o feijão. Lembro que na minha infância, minha mãe volta e meia pedia para que eu fizesse isso. E que serviço chato que isso era, eu não gostava disso. Não via sentido nesse trabalho. Então eu espalhava o feijão na mesa, pequenos montes, olhava meio por cima e tudo para a panela. E sempre quando fazia isso, minha mãe tinha que refazer o trabalho. Então ela abria e escolhia grão por grão praticamente. E aí separava e me mostrava um monte de impurezas que tinha no meio desses feijões. Eram feijões estragados, eram pelotinhas de barro, eram pedrinhas, eram ciscos, enfim, muitas impurezas. Para a gente fazer uma boa feijoada, então o primeiro passo é escolher com critério e cuidado os bons grãos. E selecionar estes grãos é muito importante para a gente não ter aqueles ingredientes indesejáveis dentro do nosso prato. Não é assim também na nossa vida? É algo semelhante que a gente precisa fazer com aquilo que nós vivenciamos, com as pessoas com quem vivemos, com os critérios que nós temos para tomar decisões, com as opiniões, com as informações. Também precisamos fazer uma seleção criteriosa. Tal como num pacote de feijão, existem muitas coisas boas por aí, é verdade, mas também tem muitas impurezas, muitas coisas estragadas que precisam ser retiradas, precisam ser eliminadas da nossa vida. Por isso é que a gente sempre precisa fazer uma análise bem criteriosa, principalmente naquilo que vemos, naquilo que lemos e naquilo que ouvimos. É verdade, como já disse, tem muita coisa boa, mas como tem porcaria por aí também. E eu desconfio que aí a coisa é um pouco invertida. No pacote de feijão, a maior parte dos grãos são bons. Na vida, eu não sei. Tem bastante porcaria por aí. Não dá para aproveitar tudo. Aliás, na era da informação, eu posso garantir que tem muita coisa ruim, muita coisa que não presta sendo oferecida por aí como se fosse
algo nobre. Por isso, é preciso atentar para o conselho que o apóstolo Paulo escreve para os cristãos de Tessalônica. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, de forma bem breve, o apóstolo Paulo escreve assim: examinem tudo e fiquem com o que é bom. Examinem tudo e fiquem com o que é bom. Querida irmã, querido irmão, como é precioso este conselho do apóstolo Paulo. Por meio dessas palavras, nós podemos ver que Deus ele não aplica uma censura sobre nós. Ele não diz assim, isso você pode fazer, isso não pode. Não chegue perto disso. Não. O que Deus diz, examine tudo, mas fique só com aquilo que é bom. Não tem alguma coisa que o cristão não possa, não deva ver, ouvir ou fazer. Ele deve examinar e avaliar. Deus nos dá essa capacidade de termos discernimento e podermos optar por aquilo que é bom. A fé, ela não nos isola numa redoma blindada, nos protegendo de tudo aquilo que não presta. Nós estamos suscetíveis a isso. Estamos neste mundo cercados por todas as coisas boas e ruins. Antes, a fé ela nos chama para a responsabilidade de examinar, de tomar uma decisão por aquilo que é bom. Precisamos, assim, examinar as informações que nós recebemos e ficar só com aquilo que é bom. Quantas informações a gente recebe? Quantas correntes de WhatsApp? Quantas notícias no Facebook? Até mesmo nos telejornais. E quanta mentira tem por aí. Precisamos também examinar os conselhos que nós recebemos e ficar apenas com os bons. Sim, tem conselho bom. Tem sim, não podemos jogar todos no lixo, não. Tem conselhos que a gente deve deixar de lado. Quer ver uma situação? Quando você está doente e conversa com uma pessoa, aliás, conversa com várias pessoas, você vai ter várias indicações de bons remédios e de bons médicos. Mas você vai ter que examinar muito bem. Você não vai poder tomar todos aqueles remédios que fulano, beltrano e cicrano receitaram para você. Não vai poder ir em todos os médicos, vai ter que fazer uma seleção. E talvez não fique com nenhuma dessas opções. Precisamos examinar também e principalmente os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias palavras, as nossas próprias ações e levar adiante apenas aquilo que de fato vale a pena. O pensador da antiguidade, Sócrates, ele dizia que as nossas palavras, elas devem passar sempre por 3 peneiras. A peneira da verdade, a peneira da bondade e a peneira da utilidade. Com isso, Sócrates quis dizer que nós sempre precisamos nos fazer 3 perguntas. A primeira pergunta é: o que tenho para falar é verdade? Tenho certeza que é verdade? Fulano de tal falou que é verdade? Passou pela peneira da verdade, vai para a peneira da bondade. O que eu quero falar é algo bom ou para o bem? É algo bom ou para o bem de alguém? Se passou por essa peneira também, então me faço a terceira pergunta. É realmente necessário que aquilo seja dito? Se as nossas palavras passarem por essas 3 peneiras, então sim, podemos levá-las adiante. Mas se as nossas palavras ficarem presas em qualquer uma dessas peneiras, então é melhor não dizer nada. Do contrário, quando nós falamos o que bem entendemos, sem peneirar as nossas palavras, nós também nos colocamos à disposição de ouvir o que não queremos ouvir. Se para fazer uma boa feijoada é necessária a seleção criteriosa dos grãos, muito mais para a nossa vida, a gente precisa fazer uma seleção cuidadosa de como vivemos
viver sem pontualidade. Não podemos assimilar tudo o que nos é oferecido. Não devemos fazer isso. Não dá para fazer como eu fazia com os feijões na minha infância, não é só olhar por cima. Não. Precisamos sim olhar com cuidado, com cautela. E quem nos oferece uma boa luz para examinar as coisas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos ensina aquilo que de fato é valioso e precioso e aquilo que deve ser descartado e jogado fora. Peçamos, pois, sabedoria do alto, sabedoria de Deus, para que a nossa vida seja construída, seja vivenciada apenas com bons princípios, bons valores, boas palavras, e que possamos descartar aquilo que não presta. Que Deus, em sua graça, nos ajude. Amém. Confessemos a nossa fé no Trino Deus com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Eu te convido para nesse momento silenciar e assim falarmos com nosso Deus em oração. Oremos. Amado Deus, pedimos que nos dê sempre sabedoria e discernimento para podermos examinar todas as coisas e reter apenas aquilo que é bom. Ajuda-nos a sermos cuidadosos também com nosso falar e agir. Tudo mais, ó Deus, te pedimos quando oramos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Chegamos ao findar de mais um devocional dominical online. Que Deus, o Senhor, possa te guardar e abençoar a ti e a tua família ao longo desta semana. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a sua paz. Que assim te abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que a paz de Deus seja contigo, uma ótima semana e que você possa servir ao Senhor com alegria, sempre examinando tudo e ficando apenas com aquilo que é bom. Cuide-se e até o nosso próximo encontro.